Olá, pessoas inteligentes, interessantes, interessadas, sejam bem-vindas. Vamos ver como podemos dormir melhor, dormir tranquilos. Eu sou Carlos Barreto, pós-Master Trainer em PNL, e quero te convidar a fazer um passeio no caminho do conhecimento dentro desta área que tanta gente está vivendo por inúmeros problemas, porque os brasileiros, de uma maneira geral, sofrem com a insônia, que é caracterizada pela dificuldade de dormir ou conseguir manter uma frequência do sono, ou seja, dormir sem acordar, sem interrupções durante a noite, ter aquele sono revigorante, dormir e não acordar cansado. Para se ter uma ideia da gravidade disso, cerca de 50% dos brasileiros, isso mesmo, quase 50%, em torno de 100 milhões de pessoas no Brasil sofrem com insônia. Pode, entre outras coisas, se tornar algo grave. E como que isso pode se tornar algo grave? Talvez essa seja a sua pergunta. Simples, muito simples. Quando nós não damos atenção a isso, isso pode se tornar grave por diversas razões, como estresse, ansiedade, sentimento de depressão, impotência, por dor crônica ou psicológica, além de abuso de álcool, de substâncias, como drogas, por exemplo, além, claro, de certos medicamentos. Tudo isso pode te levar à insônia, mas uma coisa é certa, não é algo que você possa ignorar. Também não é algo que se resolve de forma simples. Precisa dar atenção para não se tornar crônico. E quando se torna crônico, aí a necessidade de intervenção com medicamentos diversos, inclusive medicamentos controlados, tratamento psicológico, psiquiátrico. E inúmeras pesquisas mostram que ficar sem dormir prejudica muito. Para você ter uma ideia, após 18 horas acordado, você começa a perder as funções cognitivas, como velocidade de raciocínio, memória, capacidade de se concentrar e as habilidades de resolução de problemas. Começa a sofrer alterações e normalmente não é percebido. Então, isto dito, se você percebe que está dormindo bem, que requer mais tempo para realizar tarefas que antes eram simples, acho que posso te ajudar. Mas se você já está dormindo bem, não se preocupa, talvez esse vídeo não seja importante para você. Talvez esse vídeo não faça muito sentido. Porque se você já dorme bem, já é tranquilo, já faz essas coisas sem se preocupar, já tem um dia tranquilo, então talvez esse vídeo não seja importante para você. Mas se você conhece alguém que tem problema de insônia, tem problema para dormir, manda esse vídeo para ele. Afinal, você já superou esse ponto em sua vida, então talvez o vídeo não lhe seja importante. Mas se quer aprender, se quer entender melhor, fica confortável, pega o seu caderno de anotações e vamos em frente. Aqui, vamos lembrar que você está tendo a oportunidade de entender um ponto preocupante que afeta inúmeras pessoas e talvez te afete e você nem saiba que isso é uma preocupação e pode ser tratada. Conhecer permite se desenvolver habilidades para achar a melhor forma de tornar a sua vida melhor. Então, o conhecimento é o primeiro passo. Já que estamos cientes disso, o nosso próximo passo é entender como isso acontece ao longo dos anos, lidando com pessoas, percebi que várias são as causas desse comportamento indesejado, a insônia. Então, não é uma causa, são várias causas. E nos treinamentos, durante a minha vida, eu percebi que as queixas eram diferentes. E agora a dúvida deve ser como identificar e ao que a insônia está relacionada, já que são vários pontos. Para entender, basta lembrar o que falamos no começo, que a maioria dos casos de insônia está relacionada a maus hábitos de sono, depressão, ansiedade, falta de exercício físico, doenças crônicas ou certos medicamentos. Mas, de uma maneira geral, a ansiedade é o ponto que mais pega, que mais se repete.
Tá ok, então, né? Mas qual seria o sintoma? Fala logo, Carlos. É isso que eu quero saber. Qual é o sintoma? Talvez essa seja a grande questão para entender se você tem ou não essa dificuldade. Porque podemos dizer, então, que é importante saber que os sintomas incluem dificuldades para dormir ou permanecer dormindo. Então, você deitar e dormir é difícil, você dormir direto é difícil, e não se sentir descansado, mesmo dormindo direto. No outro dia você não se sente descansado. Então aí a gente já tem os sintomas. Você sente a sua mente e corpos inquietos horas antes de conseguir pegar no sono? Despertam frequentemente enquanto estão dormindo? Ou seja, você deita, dorme, mas toda hora acorda? Isso já é uma demonstração desse processo de insônia. Ou mesmo dorme várias horas e não sente que o sono é reparador. Ou seja, você deita 6 horas da tarde, acorda às 6 horas da manhã, são 12 horas de sono e o sono não adiantou, não te revigorou. Se aconteceu isso, todos esses casos que eu acabei de citar são sintomas. Lembrando também que temos a insônia crônica, e aí já é preocupante. E saber se você está nesse estágio ou não é fácil. Quer saber como? Pega uma caneta e papel e anote, observando se você está incluído nesse contexto. Se tiver um ou mais dos distúrbios que eu vou falar, pelo menos 3 vezes por semana em um período de 3 meses, então você deve se preocupar. Eu vou repetir. Eu vou falar 5 sintomas. Se desses 5 sintomas você tiver um ou mais que se repete no mínimo 3 vezes por semana, durante um período de 3 meses que você observa, aí você já tem algo para se preocupar. Aí você já está provavelmente tendo insônia crônica e não está percebendo, não está ciente pelo simples fato de não conhecer que isso é um problema. Beleza? Então lá. Dificuldade para começar a dormir, ou seja, você deita à noite, roda, roda, roda e não dorme direito. Dificuldade para manter o sono, você deita, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Você tem um compromisso 6, 8 horas da manhã, mas 4 horas da manhã você já está acordado. Você acorda bem antes, você coloca, eu vou acordar, porque aqui tem uma coisa interessante, tá? Porque tem gente que tem o hábito de acordar cedo. Eu vou pegar o meu caso, eu tenho o hábito de acordar cedo. Então, se eu falar para você assim, olha, amanhã eu vou acordar 6 horas, umas 15 para as 6 eu estou acordando. É diferente, nesse caso, desta síndrome quando você acorda antes do desejado. Não porque você se programou para acordar, mas porque isso é algo inerente à sua vontade. Deu para entender a diferença? Uma coisa é você acordar antes do desejado, uns 15, 10, 20 minutos antes, mas porque você já sabe que a partir daquele horário você tem um compromisso e o teu sono te revigorou. Outra coisa é todo dia você acordar, o relógio vai despertar às 5 horas da manhã, 4h30, 3 horas você já está acordado. E isso com frequência, mesmo você não tendo compromisso. Então já é uma coisa para olhar. Claro que se você dorme cedo, 4, 5, 6 horas da noite, tem o hábito de dormir dormir com as galinhas, como nós falamos pelo interior, aí tudo bem. Você dorme cedo, acorda cedo. Faz parte de uma rotina de vida. É diferente, tá? Outra coisa é não consegue deitar em um horário razoável. O que é um horário razoável para o sono? Entre 8 e 11 horas da noite. Mas se você tem o hábito na tua casa de dormir, por exemplo, meia-noite todo dia, aí acorda às 7, 8 horas da manhã, tranquilo, porque você tem as 8 horas de sono. Agora, se você faz isso sempre, acorda cedo, dorme tarde, não tem o sono que te revigora, aí você precisa observar isso e criar uma rotina para conseguir deitar em um horário razoável, o que é diferente de você ter esse horário dentro da rotina da tua família. É difícil dormir sem alguém
por perto, aí já tem uma coisa de insegurança, ou seja, para você dormir, você precisa saber que tem alguém na casa. Isso é comum em crianças, mas daí tudo bem, você entende, porque criança tem essa necessidade. Agora, se você levou esse hábito de quando era criança para a tua vida adulta, alguma coisa está errada. Precisa ser revisto isso, tá? Então, você tem dificuldade para dormir sem ninguém por perto? Hora de observar o que está acontecendo, hora de observar a sua vida. Então, de novo, dificuldade para começar a dormir, dificuldade para manter o sono, acordar antes do desejado, não consegue deitar em um horário razoável, difícil dormir sem alguém por perto. Então, tudo isso faz parte desse processo. Agora, se desses 5 sintomas, um ou mais é recorrente, é esporádico, não se preocupa. Agora, se desses 5 sintomas, um ou mais estiver sendo recorrente em sua vida, no mínimo 3 vezes durante a semana, é hora de acender a luz e dar atenção a isso. Enquanto não precisa de intervenção de medicamentos, porque enquanto você tem condições de ver isso, mudar alguns hábitos já pode ajudar muito. Você precisa saber que quanto antes se entender melhor. Pense assim, você tem o conhecimento, então a partir do conhecimento você pode fazer as alterações necessárias em sua vida. Quanto a duração dos transtornos é menor que 3 meses, a insônia é classificada como curta duração. Mesmo assim, e aí eu vou explicar isso melhor, talvez seja importante. Se você observou esses transtornos e observou que no prazo de 3 meses ele foi se dissipando, ele foi sumindo, então tudo bem. Então você estava vivendo um período de ansiedade daquele momento. Então, você sabe que tem uma coisa que precisa dar atenção, que precisa se preocupar, mas não é uma coisa tão grave ainda. Mas dá atenção, porque é classificado como de curta duração. Mesmo assim, os pacientes vão apresentar sequelas diurnas, devido às noites mal dormidas, podem ocorrer sonolência excessiva durante o dia, fadiga, comprometimento da memória, concentração e atenção desordenada, do humor, estoura muito fácil, irritabilidade, comprometimento da motivação, aí está complicada, é problemática, perde a energia e muitas vezes falta de iniciativa. Você sabe que tem uma coisa para fazer mais tarde e eu não vou fazer, depois eu faço. Então, essa falta de iniciativa também pode ser uma consequência de noites mal dormidas. Logo, a propensão a acidentes, erros, dificuldade com desempenho ocupacional ou mesmo desempenho acadêmico. E aí, aqui eu quero fazer uma observação. Nós sempre falamos, invista em você, faça curso, descubra como você funciona, preste atenção. Tem gente que trabalha para ajudar os outros, mas não gosta de servir. Por exemplo, um enfermeiro, um médico, trabalha basicamente ajudando outras pessoas, mas não gosta de servir. Então, como que esse trabalho vai funcionar? Você tem um restaurante, mas você não gosta de servir, como é que isso vai funcionar? Então, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro provavelmente, mas vai viver angustiado, vai viver com aperto no coração, sem saber o que ou o porquê. Então, invista em você. Faça cursos que te tragam competências emocionais, que te tragam habilidades emocionais. E aproveitar aqui para lembrar que nós temos um que vai ser lançado aqui. Mas, ok, você deve estar pensando, já sei de tudo isso, e agora o que eu posso fazer? Vamos tentar entender que o tratamento para a insônia consiste basicamente na melhoria de hábitos do sono, na terapia comportamental e na identificação e controle das causas que levam a esse processo. Também é possível usar pílulas para dormir, mas seus efeitos colaterais devem ser monitorados. Eu vou traduzir isso. Conheça os seus hábitos do sono, mude eles, faça terapias ocupacionais, comportamentais, mas aprenda como você funciona. Segundo o Dr. Maurício da Cunha,
e Bagnoto, ele tem um estudo muito interessante, ele é especialista em sono. Todo mundo já teve ou terá insônia alguma vez na vida. Olha que interessante que ele fala. E esse estudo dele é bem interessante. Vou repetir, doutor Maurício da Cunha Bagnato. Ele é especialista em sono e nos estudos dele ele aponta que todo mundo já teve ou terá insônia alguma vez na vida. Sabendo disso, ao que você pode fazer ainda, segundo o doutor Bagnato, é criar algumas rotinas, né? A primeira delas é adotar hábitos regulares de sono. Procura deitar sempre num horário habitual, é transformar isso em rotina, tá? Deitar e levantar habitualmente nos mesmos horários, é criar uma rotina. Evite dormir muito durante o dia. Cochilos, né, que são as famosas cestas, tudo bem, ela faz parte, ela até revigora, tem inclusive estudo mostrando que uma pessoa que dorme após as refeições, principalmente o almoço, ela tem um desempenho muito melhor. Cochilos, eles ajudam à disposição, mas acima de 30 minutos já prejudica o sono. Então, você colocar uns cochilinhos aí após as refeições de 10, 15, 20, 30 minutos, ok. Acima disso aí já é preocupante. Faça atividade física pela manhã ou à tarde. Qual é o horário que você funciona bem para fazer atividade física? Se você nunca fez, faz de manhã e se observa. Faz à tarde, se observa. Tem gente que funciona muito bem à noite. Então, fazer atividade física à noite é revigorante. Tem pessoas que têm um metabolismo diferente e a prática de atividade física é perfeita de manhã. Então, você precisa descobrir como você funciona antes de fazer qualquer uma dessas coisas. Então, descubra como você funciona e faça atividade física. Ela é essencial para a boa saúde e ajuda a dormir muito melhor. Evite bebidas como não, né? Com cafeína à noite. Café, chá preto, chá mate, refrigerante, energéticos aí que hoje tem uma variedade muito grande. Todas essas substâncias contêm estimulantes. Não tome antes de dormir. E você talvez possa falar assim, eu quando tomo café durmo muito bem. Ótimo, então se observa. Mas também observa se não são essas coisas que estão te tirando o sono. Será que não é esses estimulantes, esses energéticos que estão te tirando o sono? Como alimentos leves no jantar. E aqui tem uma coisa interessante. Eu tinha uma amiga que sempre me falava assim, à noite, ela é nutricionista, tá? À noite é a hora do carboidrato. Eu sempre guardei isso. Então, à noite, você quer comer alguma coisa? Coma carboidrato, macarrão, um lanche natural. Elas são mais indicados para induzir o sono. Então, evitar proteínas aqui nesse horário é uma coisa interessante. Evite o consumo de bebida alcoólica. Apesar de, o primeiro efeito do álcool é ser sedativo, você ficar legal. Mas depois de um tempo ele pode provocar agitações. Então, você tomar uma taça de vinho, ok. Tomar muito vinho, você vai dormir ou vai apagar? E aí você vai ter aquele sono que não é revigorante. Diminuir a exposição à luz durante a noite, ao escurecer, começamos a produzir a melatonina, hormônio que ajuda nosso organismo a se preparar para dormir. Lâmpadas fortes, tela de computador, tablet, celular pode atrapalhar. E aqui cabe uma observação com relação a celular. Nós sabemos que recebemos mensagens via celular. Então, quando eu coloco o celular do meu lado para dormir, o meu cérebro fica atento. Então, eu não tenho um descanso, porque o meu cérebro vai saber que o celular está ali, logo pode ter uma chamada, o meu subconsciente fica acordado, fica alerta para aquilo. Então, talvez seja interessante na hora de dormir você pegar o teu celular e já colocar longe de você, coloca na cozinha, na sala, em algum outro lugar, justamente para isso. Mas eu uso o celular como despertador, ok, então já se prepara também para desligar a internet. Aí você sabe que não vai receber chamada. Da mesma forma que o teu subconsciente capta a informação de que ali está um aparelho para receber chamada, se você desligar a internet, você vai saber que aquilo não funciona naquele horário. Então, problema resolvido, já coloca no modo avião, porque assim não toca, não recebe chamada e vai funcionar apenas como um despertador. Cria um local aconchegante para dormir. Tem um livro muito interessante do Carlos Castaneda, Viagem a Itzla, se eu não me engano,
ele fala sobre o ambiente que você escolhe, qual é o ambiente que você se sente bem. Então, cria um ambiente assim, que você se sente bem, com iluminação baixa, tranquila, de acordo com o que você gosta. Eu, por exemplo, gosto de dormir no escuro, mas se você gosta de dormir com a luzinha acesa, pequenininha, do despertador, então beleza. Mas cria um ambiente, tá? Tira as coisas como Wi-Fi, aparelho de TV, porque isso pode prejudicar o sono pelo sistema de alerta que você vai viver. Assim como o barulho da rua, o ronco do parceiro ou da parceira, a movimentação de animais domésticos. Você tem animal doméstico, não fica com o hábito de deixar ele dormir dentro do quarto, porque ele ficar andando, ficar subindo na cama, você vai estar em estado de alerta também. Aí vem o pessoal que protege. Então você quer dizer que não é para ter animal? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para você observar como funciona. Se o animal dorme do teu lado e passa a noite inteira dormindo também, ok, tranquilo. Mas se ele fica andando sobre você, sobre a cama, em volta da cama, o teu sono não vai estar de acordo. E se você já está percebendo que tem alguma coisa que pode ser visto, isso talvez possa te ajudar. Fazer atividades relaxantes à noite, né? Um banho morno, cerca de 2 horas antes de dormir, baixar a temperatura do corpo, relaxar, ajuda muito na indução do sono. E nesse caso aqui, para criar hábitos, você assistir com som de televisão baixo, para ir se concentrando naquilo que está fazendo, e de preferência programas que não sejam muito legal, né? Criando essa rotina para você ir para a cama, eu tenho que dormir 10 horas, mas eu não estou com sono. Eu tenho que dormir 8 horas, mas eu não estou com sono. Então não adianta ficar brigando com a insônia. Ir para a cama sem sono não ajuda. O ideal é fazer alguma atividade com pouca luz e que não provoque agitação, como ler um livro, assistir assiste um programa de TV que você não gosta, por exemplo, você não gosta de fazer comida, então vai assistir um programa de não fazer comida. Teu cérebro, naturalmente, ele vai começar a se desligar com som baixo, porque você precisa prestar atenção, coisas enfadonhas, com baixo volume. Isso já ajuda. A leitura à noite é uma coisa interessante também para ser feita. Então, se prepare para verificar essas coisas que eu disse aqui. Assista esses vídeos quantas vezes forem necessário, até ter as respostas, a ideia de como você pode agir para diminuir essas noites sem dormir. Então, assista 2, 3, 4 vezes, mande para as pessoas que você ama, que você julga importante, tem problema de sono, para ela ver, porque a primeira coisa é você ter consciência que isso está ocorrendo, ter consciência de que isso está acontecendo com você. E para tratar com uma ferramenta, com outra, tente achar o que chamamos na PNL de pista. Então, dentro da programação neurolinguística, nós achamos a pista, e isso é fundamental. Pista é o momento exato em que aquilo acontece. Em que momento aquilo está acontecendo na sua vida? Quando foi que essa insônia começou? Quando que você começou a ter essa coisa chamada de insônia? Achando esse momento, você quer aprender mais sobre isso? Então, se inscreve nesse curso online, 100% gratuito. Para você achar isso, basta você ir na bio do Instagram, @método_CEP, que vai estar lá o link para a inscrição. E, claro, vai estar aqui embaixo também. E, acima de tudo, se permita aprender com as suas dificuldades, com os seus obstáculos que você está enfrentando. Fazendo essas coisas aparentemente simples, você irá se tornar o senhor ou a senhora do seu destino. Pense nisso, mas, acima de tudo, viva isso. Uma coisa de cada vez e cada coisa a seu tempo, tá bom? Fiquem com Deus. Até breve e nos encontramos amanhã às 20 horas. Se você tiver ou quiser aprender, basta se inscrever. Um abraço, até breve.